Bom, então, na última aula a gente começou a falar de fato acerca de sistemas de corrente alternada, né? Então a gente apresentou aqui de forma bem rápida qual é a ideia do sistema de corrente alternada em comparação com o sistema de corrente contínua. Então, a, a situação justamente é essa daqui, né? Quer dizer, ao invés desse ao invés desse gráfico constante aqui de tensão com respeito ao tempo e também de corrente com respeito ao tempo, que aparece muito em eletrônica fina, né? Quer dizer, smartphones, smartwatches, notebooks e tal, sistemas embarcados, né? Automação simples e tal. Então, isso daqui é substituído por um sistema de corrente alternada, né? Então, esse cara é, além de contínua, constante, né? Esse valor aqui ele varia, né, de 15 volts, 10 volts, 3 volts, e por aí vai. O fato é que ele é constante, né, e consequentemente contínuo. Então, ele é substituído eminentemente em sistemas de potência, né, geração de energia, transmissão, distribuição, por um sistema alternado. Quer dizer, se você for analisar a forma de onda da tensão elétrica, né, da corrente elétrica, você vai ter essa relação temporal aqui. Tá? Então, você tem aqui um comportamento que ele é senoidal, né, ou cossenoidal, ou seja, ele pode ser expresso aqui através de uma função trigonométrica, né, uma cossenoide. Tá? Essa representação aqui é proveniente dessa expressão. Então, nessa expressão aqui, a gente vê alguns parâmetros, né? Por exemplo, a amplitude dessa forma de onda, que seria aqui o Vn. A gente vê a frequência angular, que está relacionada com a frequência fundamental através dessa expressão aqui. A frequência angular é o ômega, e o φ é a fase, né, que é esse deslocamento horizontal aqui, né, ou no eixo do tempo, que se faz nessa forma de onda quando esse φ aqui se modifica. Né? Além disso, a gente vê aqui também claramente o período, né, de uma onda, e que se relaciona aqui com a frequência fundamental. Né? A frequência fundamental aqui no Brasil é 60 Hz. Né? Em vários lugares, em vários países, aí, Europa, por exemplo, esse padrão aí é de 50 Hz. Bom, então, essa expressão aqui, naturalmente, ela está no domínio do tempo. Né? Você tem aqui o tempo como variável livre. Né? Agora, o que a gente vai ver a partir de então é o seguinte: é comum acontecer uma transformada aqui nessa expressão. Essa expressão representa a tensão e pode representar a corrente elétrica. Essa transformada é chamada transformada fasorial, ou seja, você sai de uma expressão no tempo para um fasor. Tá? Esse fasor ele tem representação muito parecida com a representação dos números complexos. Então, aí a gente vinha conversando que é interessante que a gente tenha uma boa ideia de número complexo. Tá? Apesar de ser um conteúdo simples, é preciso que a gente tenha isso em mente. Além da representação de tensão e de corrente em número complexo, na sua forma que é alternada, né? A gente vai substituir o conceito de resistência pelo conceito de impedância. Na verdade, substituir não, a gente vai expandir, porque a resistência ela está dentro da impedância. Então é como se a impedância fosse um conceito mais amplo, tá? E a impedância, então, ela também é representada através de um número complexo. Ou seja, então você tem tensão, corrente e a impedância, que antes era resistência, de alguma forma representadas através de números complexos. Então, vamos passar um pouco aqui a respeito do que são números complexos. É um conteúdo simples, mas é um conteúdo importante para a gente continuar aqui. Tá? Pois muito bem, então, se a gente
traça aqui, né, um ponto P qualquer, ou melhor, se a gente observa aqui um ponto P qualquer num plano, a gente tem aqui um sistema de duas dimensões, né, x e y. Esse ponto P, naturalmente, tem uma parcela aqui representada no eixo x e uma parcela representada no eixo y, né? É o que a gente chama aí de par ordenado, né, ou de coordenada cartesiana, né? O eixo x aqui é chamado de abscissa, né? E o eixo y de ordenada. Bom, se a gente for fazer uma análise aqui acerca de números reais, a gente vai ver que esses números reais eles podem ser representados sobre o que a gente chama de reta real, tá? Então, se eu traçar aqui, por exemplo, uma reta, e digamos que eu diga que, olha, essa reta ela cresce indefinidamente para a direita e cresce indefinidamente para a esquerda. E digamos que nesse ponto aqui seja o zero, tá? Então, quer dizer, você vai ter números positivos para cá e negativos para cá. Então, os números reais eles são representados através de um único número. Então, por exemplo, digamos que eu esteja falando aqui de 10 ou de 10,5 ou de 10,5, 4, 3, 4, 5, quer dizer, esses números eles são representados numa reta através de uma componente apenas. 10 é só 10, não tem mais nada. 10,5 é só 10,5, não tem mais nada. Então, quando eles estão sobre uma reta, a gente fala aqui que um número qualquer pertence aos números reais. Dentro dos números reais, a gente sabe que tem lá os números inteiros, que são os inteiros ou positivos, né, ou negativos, que não tem valor após a vírgula diferente de zero. Depois, dentro dos inteiros, os naturais, e assim por diante. O fato é que, até então, os números reais, ou o conjunto dos números reais, eram os que englobavam todos os outros, né? Então, o conjunto era o que englobava todos os outros. Mas existe um outro conjunto que engloba também os números reais, tá? Então, esse outro conjunto justamente é o conjunto dos números complexos. Então, é como se a gente saísse aqui de uma dimensão, tá? Então, você tem aqui uma reta real e você parte para um plano, né? Então, para fazer aqui isso, você precisa de um outro eixo, né? Ou de uma outra reta, que nesse caso aqui é a y, tá? Então, esse segmento aqui, quer dizer, esse eixo aqui é como se fosse justamente o eixo X, tá? Então, esse cara está aqui. A gente precisa de, para formar esse plano, um outro eixo, uma outra reta, que nesse caso é a Y, tá? Esse eixo X aqui, a gente chama isso aqui de reta real, tá? Afinal de contas, se eu tiver números aqui em cima apenas, né, eu chamo eles de números reais. Então, isso daqui é um eixo que eu chamo de eixo real. E o Y é um eixo que eu chamo de eixo imaginário, tá? Então, o Y eu chamo ele de eixo imaginário. Se eu tenho um par ordenado desse daqui, quer dizer, A equivalente aqui ao X e B equivalente aqui ao Y,
Inicialmente eu tenho só um ponto no plano, né? Inicialmente eu tenho só um ponto no plano. Esse plano, então, ele é utilizado na teoria de números complexos de forma que um número pode ser representado através desse ponto e esse número aí a gente fala que ele pertence aos números complexos, quer dizer, ao conjunto dos números complexos. Então você me pergunta, eu posso representar então um número complexo através de um par ordenado? 1 e 3? Sim, você pode, tá? Mas existem outras formas de representar esse número complexo. E existe principalmente a motivação para você sair aqui de uma reta e buscar aqui mais possibilidades em um plano, tá? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, além da coordenada retangular ou coordenada cartesiana, a representação de um ponto, então, num plano, ele também pode ser feito através de uma coordenada chamada polar, né? Vai concordar comigo que se você tiver o tamanho de um segmento de reta da origem até o ponto em questão e o ângulo desse segmento de reta com respeito ao eixo X, por exemplo, você tem aqui uma outra coordenada, que é chamada de coordenada polar, né? Então, você realmente pode representar também esse ponto, consequentemente esse número complexo, através de um dado de tamanho e ângulo, tá? Esse tamanho aqui, a gente chama isso de módulo do número, tá? Então, isso aqui é o módulo. E esse ângulo aqui, a gente chama isso aqui de fase, tá? É a fase do número. Então, eu posso representar também esse número complexo através de uma coordenada polar, tá? Existem outras formas da gente representar esse número complexo, tá? A gente só viu duas e essas duas não são as mais comuns, mesmo porque essas formas elas são muito mais utilizadas em situações de geometria analítica, por exemplo, né? Bom, então vamos mais. Bom, existe uma notação para essa representação polar aqui, que ao invés da gente utilizar essa forma, a gente utiliza essa forma aqui, tá? Isso aqui é um símbolo que simplesmente está relacionando o módulo com a fase, tá? Isso não é divisão, tá? É simplesmente uma relação de um módulo com uma fase. Bom, então quer dizer, se eu tiver, por exemplo, um número complexo de módulo 3 e de fase 30 graus, eu posso representar ele muito tranquilamente dessa forma aqui, tá? Ou dessa forma aqui. Parece um sinal de divisão, mas não é, tá? Bom, vamos mais aqui. Deixa eu responder uma pergunta aqui, então.
O Felipe perguntou aqui a respeito do cadastro, né? É o seguinte, eu coloquei no Ava um tutorial para acesso, tá? Mas dá uma olhada nisso depois, porque senão a gente perde aqui a ideia, tá? Mas eu coloquei no Ava um tutorial para acesso e lá tem o passo a passo de como faz esse cadastro, tá? É simples. E se mesmo assim você não conseguir, aí a gente conversa no grupo depois, tá? Mas tem lá esse passo a passo, tá? Deixa eu me organizar aqui só rapidamente na apresentação aqui, já retorno. Bom, então a gente viu essas duas possibilidades aí de representação de um número complexo que até agora não tem nada de novo para a gente, né? A gente só viu ali, na verdade, um par ordenado, né? Ah, então, essas duas representações, naturalmente, elas têm conversões entre si, tá? Então, se você sai aqui de uma representação polar, né, e vai para uma representação cartesiana ou retangular, naturalmente você pode transformar ou mudar uma coordenada com respeito à outra, né? Você tem aqui um triângulo retângulo extremamente simples, né? Em que os dois catetos aqui são justamente o que eu chamei de parte real, o A, e parte imaginária, né, o B. E aqui o ângulo é a fase e esse tamanho de hipotenusa aqui é o módulo, já esses dois últimos em coordenadas polares, tá? O fato é, então, que você consegue transformar de um para outro ou do outro para um aí de maneira muito fácil, tá? Mesmo que seja simples fazer essas contas aqui, a gente vai usar alguma forma que nos traga isso automaticamente, tá? Calculadora, alguma aplicação, algum software e tal. Então, se você vai na calculadora aí na internet, tem muito site que transforma diretamente de polar para retangular, porque a ideia aqui não é que a gente fique perdendo tempo com essas contas de trigonometria, geometria e tal, porque a ideia é que a gente aplique números complexos em eletrotécnica aqui, né? Então, a ideia não é que a gente faça isso, mas é preciso que a gente saiba que é simples fazer essas mudanças aqui. Bom, então a gente pode claramente aqui representar essas coordenadas num plano cartesiano, tá? Se elas estiverem em coordenadas polares ou em coordenadas retangulares, muito facilmente, né? Vou fazer uma aqui só para a gente observar aqui isso. Então, se esse aqui é o meu plano complexo, tá? Então, observa, eu chamo isso aqui de plano complexo. Isso daqui eu chamo de eixo imaginário. Isso aqui eu chamo de eixo real, tá? Então, tem algumas situações aqui que são interessantes. Por exemplo, digamos que você tenha que marcar aqui o primeiro, que ele tem 1 e 0 grau, né? Isso aqui já se vê que ele está em coordenada polar, né? Afinal de contas, você tem um ângulo no segundo termo ali, né? Então, digamos que 1 seja um ponto, por exemplo, aqui assim, tá? Esse primeiro número ali, A, ele vai ser aqui. Por que ele vai ser aqui? Porque ele tem 0 grau. E aqui, então, 0 grau é justamente sobre o eixo real.
Então, tem uma situação aqui interessante que é a seguinte: os números que têm fase, ou seja, o ângulo igual a zero, eles são números complexos? São. Eles pertencem aos números complexos. Mas, mais que isso, tá? Como os números reais, eles estão contidos nos números complexos, esse número que tem fase aqui zero, ele também é real. Concorda que ele é real? Porque ele está sobre a reta real, tá? Então, esse número aqui, ele é real. E o 3, aqui, ó, 3 com 180. Esse cara aqui, 3 com 180. Então, se aqui foi 1, digamos que, sem muita análise aqui, digamos que o 3 seja aqui, né? Então, esse aqui é 1, esse aqui é o 3, esse aqui é o qual? É o C. Por que que ele é o C? Porque, ó, 0, 180. Esse cara aqui, ele também é real, tá? Na verdade, esse ponto aqui é menos 3, tá? Então, esse sujeito aqui, ele também é real, tá? Todo número real é um número complexo, né? Uma vez que o conjunto real, ele está contido no conjunto complexo. Na verdade, o que você tem é isso aqui, né? Um conjunto aqui de número complexo, um conjunto aqui de número real, um conjunto aqui de números inteiros, e por aí vai, tá? Bom, aqui tem mais algumas situações interessantes. Por exemplo, vamos na letra E aqui, ó, 4 com menos 90. Onde é que está menos 90 aqui? Ó? Menos 90 está aqui. É a mesma coisa que 270, por sinal. Tá? Então, se você traça ali a letra E, seria alguma coisa, por exemplo, aqui assim. Ó. Vamos descer mais esse eixo aqui, né? E aí, digamos que o 4 seja aproximadamente aqui, né? Então, isso aqui é o quê? É a letra E, né? E aqui também é menos 4, né? Por quê? Porque isso aqui é a origem, né? É o 0, 0. Agora, a pergunta é, isso daqui pertence aos números reais? Não. Então, isso aqui não pertence aos números reais. Isso aqui pertence aos números complexos. Por que que ele não pertence aos reais? Porque ele não está sobre a reta real, tá? Esse caso aqui, ele está sobre esse eixo imaginário aqui. Aí, se eu tivesse outro aqui qualquer, por exemplo, que não tivesse no eixo, digamos que tivesse aqui, aqui, aqui ou aqui, em qualquer quadrante, ele não pertenceria aos reais, ele pertenceria aos números complexos, tá? Bom, então, da mesma forma aqui, de maneira extremamente análoga, a gente pode traçar os que estão em coordenadas retangulares, tá? E fazer as transformações de retangular para polar, né? E de polar para retangular. Como? Ou utilizando alguma aplicação, tá? Ou utilizando aquelas equações que a gente viu no slide anterior. Bom, agora vamos a uma certa definição aqui com respeito às notações, tá? E por que na verdade, que esses números eles apareceram, tá? Bom, a verdade é que a representação comum para o número complexo, na forma, então, retangular, não é através de um par ordenado, é através de uma soma, tá? Então, quando a gente tinha lá um ponto P de valor de abscissa A e de coordenada B, a gente tinha ali um número complexo, representado pelo ponto P. Esse número complexo, ele é comumente representado através da soma
A mais IB, tá? Ou a gente vai usar aqui mais vezes para não confundir com o I da corrente elétrica, como sendo um Z igual a mais JB. Esse A e B, separadamente, eles são números reais, né? Separadamente, porque você vai pegar uma reta e outra reta. Dentro do contexto aqui de número complexo, a gente já viu que o A é o que eu chamo de parte real e o B é o que eu chamo de parte imaginária. O I, tá? Ou o J é simplesmente uma notação para representar número complexo, tá? Isso aqui é o que é chamado de entidade ou unidade imaginária, tá? É muito comum na matemática utilizar I aqui. Na engenharia é muito comum utilizar J, tá? Então a gente vai representar na forma que eu chamo aqui de retangular, tá? Isso aqui então é uma forma chamada de retangular. Um número complexo representado pelo par ordenado A e B como sendo A mais JB, tá? Esse J, então, que é a entidade imaginária ou a unidade imaginária, ele tem aqui por definição uma propriedade muito importante, que fala que I ao quadrado ou J ao quadrado é igual a menos 1. Então, quer dizer, observa que é um número ao quadrado que dá um valor negativo, tá? Então, na verdade, isso é uma forma de poder propor uma solução, por exemplo, para um número elevado ao quadrado, né, quer dizer, multiplicado por ele mesmo, resultando num valor negativo, o que não ocorre nos números reais, né? Isso não é possível nos números reais. Então, quando a gente está lá resolvendo aquelas equações lá de grau 2, né? E você chega numa situação em que o número ao quadrado tem que ser negativo, a sua resposta é um conjunto vazio, tá? Agora, é um conjunto vazio se você analisar dentro dos números reais, tá? Então, quer dizer, por exemplo, digamos que você chegue aqui a uma equação qualquer em algum momento, de maneira que você tenha aqui um x ao quadrado igual a um menos 9, né? E aí, a resposta aqui que se tem é que não existe, né, x, então a gente fala assim, né, não existe x pertencente aos números reais, né? Então a solução para isso daqui seria um conjunto vazio, né? Agora, se você leva em consideração o fato de que esse j ao quadrado é igual a menos 1, que isso é simplesmente uma entidade imaginária que não tem valor, tá? Você vai concordar comigo que você pode escrever que, nesse caso ali, se você buscar, então, um número complexo, de forma que x ao quadrado seja igual a menos 9, você vai concordar que esse x, ele pode ser, por exemplo, quanto? Ele pode ser 3j. Concorda que ele pode ser 3j? Porque nesse caso, elevando isso aí ao quadrado, quer dizer, fazendo 3j vezes 3j, eu vou ter 3 ao quadrado, né? Que vai dar 9. E o j vezes j, que vai dar menos 1. Ou seja, x ao quadrado vai dar menos 9, tá? Agora, esse número aqui, x, tá? Ele não pertence aos reais. Então, esse número x aqui, ele não pertence aos reais.
mas ele pertence aos números complexos, tá? Mas ele pertence aos números complexos. Bom, existe outra solução aqui para esse valor de x? Bom, uma situação aqui que é interessante é a seguinte. A gente viu que, então, se eu tenho um par ordenado A e B, que representam um número qualquer, a gente tem o que eu chamo de forma retangular como sendo A mais JB, né? A mais JB. Então, quer dizer, isso aqui está no plano, não está mais na reta. Agora, se o A for igual a zero, como nesse caso aqui de x, o número vai ter apenas essa componente que eu chamei de imaginária. E ele vai estar no eixo imaginário, no eixo y. Se o número tiver essa parte aqui igual a zero, o b, ele vai ser puramente real e vai estar sobre a reta real, o eixo x. Tá? Então, os números reais, na verdade, são números complexos com a parte imaginária igual a zero. Né? É um caso específico. Tá? Bom, então aqui eu tenho o que eu chamei de coordenada retangular, ou forma de representação retangular. E aí, naturalmente, eu vou ter a forma de representação polar. Né? A forma de representação polar é análoga, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um z igual a um módulo do número, que é uma distância da origem até o ponto, e uma fase, que eu posso representar aqui através de um φ, por exemplo. Tá? Essas duas coisas aqui são, uma coisa leva a outra. Tá? Você sai de uma coordenada, vai para outra, sai da outra e vem para uma. Tá? A gente vai ver que, em alguns casos, a representação na forma polar ela é mais interessante. Em outros casos, a representação na forma retangular é mais interessante. Tá? Bom, vamos mandando aqui. Então, isso aqui é como eu já havia comentado. Tá? Você tem aqui essa representação, conhecida como forma algébrica ou forma retangular. Então, A vai ser uma parte real e B vai ser uma parte imaginária. Essa representação aqui ela é comum, tá? Real de Z, imaginária de Z. Então, aqui eu tenho justamente o que eu havia comentado, que é a representação retangular e a representação polar, né? Uma coisa vai para outra, outra coisa vai para uma, tá? Em alguns casos é mais interessante eu representar dessa maneira, em outros dessa maneira aqui. Isso vai ficar muito claro, a gente vai usar isso muito durante o curso inteiro. Bom, então, como eu havia comentado, eu tenho aqui parte real, parte imaginária. Quando eu vou para a representação polar, eu não tenho esse conceito de parte real e parte imaginária. Tá? O que eu tenho, então, é um módulo e uma fase, né? Também chamado de argumento. Tá? É um módulo e uma fase. Bom, então, a partir desse conhecimento aí, a gente tem condição agora, de voltar para as fontes senoidais, tá? E representar aquelas fontes, aquelas expressões no tempo através de números complexos, tá? Através do que eu vou chamar aqui de transformada fasorial. Agora, para a gente ter um pouco mais de conhecimento a respeito, eu vou abrir aqui um slide e vou comentar sobre algumas situações aqui interessantes. Por exemplo, digamos que eu queira fazer a soma, tá, de um número complexo com outro. Né? Então, vamos pensar aqui, por exemplo,
numa soma. Tá? Então, olha, digamos que você tenha aqui Z1 igual a A mais JB. E digamos que você tenha Z2 igual a C mais JD. Pessoal, a soma ou a subtração desses dois números é muito simples, justamente na forma retangular, tá? Você vai fazer parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, isso daqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar assim, ó, se eu estiver fazendo a soma. A mais C, tá? Se eu estiver fazendo a subtração, A menos C. E a parte imaginária leva a mesma ideia, né? B mais D ou B menos D. E a parte imaginária aqui também vai carregar o meu J, tá? Agora, se eu estiver fazendo, isso aqui é soma, né, ou subtração, né? Agora, se eu estiver fazendo, por exemplo, a multiplicação de dois números complexos, aí eu tenho algumas observações aqui a fazer. Eu posso fazer isso na forma retangular? Posso, não tem problema, tá? Então você poderia pegar ali o seu Z1 e multiplicar pelo seu Z2, tá? E aí você iria aplicar aqui uma propriedade de distribuição sem problema nenhum, levando-se em conta, naturalmente, o fato do j ao quadrado aqui aparecer, tá? Isso aqui daria o quê? Isso aqui daria AC, tá? Aí você vem aqui, você vai ter mais JAD, mais JBC, e aqui você vai ter BDJ ao quadrado. Então, você vai ter menos BD. Tá? Agrupando isso aqui, você vai ter o quê? AC menos B vezes D, que seria a parte real, mais J, está multiplicando quem? Ali dentro, ó, AD mais BC. Tá? Então, você teria multiplicação dessa forma. Tem problema? Não, não tem problema. Mas a gente vai ver que tem uma forma mais fácil de fazer isso daí. Na divisão, tá? Então, vamos colocar aqui a divisão também. Na divisão, da mesma forma, você pode dividir Z1 por Z2 na forma retangular, tá? Isso aqui implicaria em fazer A mais JB sobre C mais JD. Aqui você tem um problema, né? Porque como é que você divide isso? Existe uma forma do número complexo chamada de conjugado do número complexo, tá? Então, é chamada de conjugado. O que é o conjugado de número complexo? Se eu tenho um número que é Z igual a A mais JB, a gente chama de conjugado e representa através dessa estrelinha aqui, através desse asterisco, a gente chama de conjugado e representa através desse asterisco aqui o número A menos JB. Simplesmente isso, mais nada. Ele tem a parte imaginária aqui com sinal oposto, tá? Ou, se você tiver na forma polar, esse seu conjugado vai ser, por exemplo, um módulo R qualquer e uma fase φ. O conjugado, então, vai ser o Z asterisco, como sendo o mesmo módulo R, só que agora a fase vai ser menos φ. Tá? Então, o que a gente faz para que essa divisão aqui seja possível na forma retangular, né? A ideia é que a gente tire esse J aqui de baixo, porque ele dificulta essa divisão, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente multiplica isso pelo conjugado do número complexo em cima e embaixo, tá?
conjugado do denominador. Então, você vai multiplicar pelo conjugado de Z2. Então, você vai multiplicar isso aqui por quem? Por A menos JB, e aqui por, opa, do denominador, hein? Estou errando aqui. Volta. Denominador. C menos JD, e aqui embaixo, C menos JD. Essa multiplicação aqui por esse termo, ela não vai interferir no resultado da divisão, porque esse termo aqui ele é 1, tá? É unitário, né? Isso aqui não faz diferença no resultado, né? No entanto, vai fazer uma diferença interessante aqui embaixo, tá? Então, isso daqui é chamado de quê? Isso aqui é chamado de conjugado de Z2, tá? É tipo racionalizar, é tipo, né? Porque, na verdade, o que é chamado lá de racionalização é tirar uma raiz quadrada do denominador, né? E, de fato, é parecido, né? Porque você multiplica em cima e embaixo, né? E acaba que não faz diferença porque o resultado é 1, né? Mas você acaba tirando aquela raiz de baixo ali. É análogo, você pode pensar dessa forma, sim, tá? O propósito aqui é diferente, né? O propósito é tirar esse J aqui de baixo. Então, com isso daqui, você consegue resolver o problema, tá? Eu vou copiar isso aqui e vou levar um pouco lá para o outro slide, para a gente observar como que isso se desenrola aqui, ó. Então, se você analisar isso daqui, o resultado disso seria o quê? Ora, o resultado disso daí seria algo como, né? Em cima, aquilo que a gente já viu, que é uma multiplicação, né? Só que agora o outro termo ali negativo. Então, você vai ter aqui o quê? AC, né? Menos ADJ, aí vem mais BCJ, e lá no final, olha só, hein? Você vai ter um menos, né? J ao quadrado BD, tá? Aqui embaixo, o que você vai ter? Aqui embaixo você vai ter o seguinte, você vai ter um C ao quadrado, aí vou fazer ponto a ponto, né? Menos JDC mais JDC, e aqui de novo você vai ter o quê? Um menos J ao quadrado D ao quadrado. Aí você me pergunta, mas esse J sumiu daqui de baixo? Sumiu, né? Por que ele sumiu? Porque se você for analisar, isso daqui é simplificado com isso, em razão do negativo. E isso daqui, você me pergunta, mas tem um J ao quadrado aqui? Sim, mas esse J ao quadrado aqui, lembra que ele vale menos 1. Portanto, todo esse denominador aqui, tá? Todo esse denominador aqui, cadê? Ele vai valer quanto? C ao quadrado, dali do primeiro termo, mais D ao quadrado. Ah, por que mais D ao quadrado? Porque eu tenho menos J ao quadrado. Se J ao quadrado é menos 1, menos J ao quadrado vai ser mais 1. Então, aqui embaixo eu tenho um termo real, puramente real. E esse termo puramente real, ele pode ser dividido facilmente, melhor, ele pode dividir facilmente o numerador, tá? Aqui em cima a gente continuou com um número complexo, porque você tem essa parte J e essa parte J, tá? Isso aqui não se simplifica. E aqui esse número acaba sendo real também, porque você tem mais BD, né? Por que mais BD? Porque isso aqui vai ser menos 1. Né? Menos 1 com menos dá 1, tá? Vou fazer um exemplo rápido disso daqui, só para a gente sair um pouco da letra aqui, tá?
Mas é extremamente simples, tá? Não há problema aqui não. Então, digamos que você queira dividir aqui 1 mais 1j por 2 mais 2j, né? Ou j2, tá? Tanto faz. Então, a ideia aqui é que você faça o quê? A ideia aqui é que você faça isso aqui. Você multiplica em cima e embaixo por 2 menos 2j, 2 menos 2j. Então, aqui em cima, o que você vai ter? Vamos fazer com calma aqui, ó. Você vai ter 2 menos 2j mais 2j menos 2j ao quadrado. Confirma comigo aí, vê se eu não estou errando conta, hein? Eu estou simplesmente distribuindo aí, tá? 2 menos 2j menos 2j menos j ao quadrado. Embaixo aqui, o que eu vou ter? Eu posso fazer direto, né? Eu posso. Bom, vamos fazer com calma aqui, mas vai dar 4 mais 4, né? Que seria o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado. Mas aqui então seria 4 menos j2, ou melhor, j4 mais j4, e no final aqui, menos j ao quadrado 4, tá? Então, se você resolver isso aqui, aqui embaixo você já viu que esse cara aqui, ele foi simplificado, tá? Então, sendo ele simplificado, você vai ter 4 mais 4, que dá 8, tá? Aqui em cima, por uma coincidência nesse caso aqui, porque você tem números iguais, 1, 1, 2 e 2, isso aqui acabou se simplificando, tá? Mas isso é uma coincidência. Então, o que você tem aqui em cima é, também é 8, não é isso? Ou não? 4. Não, é 4, né? É claro que é 4, né? Então, por uma coincidência, você tem aqui em cima, então, sendo 4 como resultado. E aqui, o seu resultado, naturalmente, é meio, né? Isso é totalmente coerente, né? Porque eu estou dividindo 1 mais J1 por 2 mais J2, né? Então, o resultado aqui, naturalmente, é meio e acabou. Mas não necessariamente você tem essa simplificação aqui em cima, tá? E aí, por exemplo, digamos que apareça o seguinte caso: você fez lá a conta e tal, não vou botar outro exemplo, senão a gente fica fazendo muita conta assim. Mas digamos que apareça assim, 10 mais 4j, né, ou j4. E aqui embaixo apareça um 2, esse 2 ele divide as duas partes, tá? A parte real e a parte imaginária. Então, o resultado disso daí seria algo como 5 mais J2, tá? Então, essas aí são as operações de subtração, soma, multiplicação e divisão. Só que elas são feitas, nesse caso aqui, no que a gente está chamando de forma retangular, tá? O fato é que a soma e a subtração, elas são realmente feitas, mais comumente, na forma retangular, porque é muito simples. Você soma parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Agora, a multiplicação e a divisão, a gente já viu aqui que está dando um certo trabalho fazê-las na forma retangular, tá? Então, tem uma situação aqui que resolve o problema de maneira muito simples, que é a seguinte: é você fazer essas últimas duas operações naquela forma polar, tá? Então, digamos que a gente queira fazer a multiplicação e eu tenha um Z1 agora como sendo um R1 com fase φ1
e um Z2 módulo R2 e fase Φ2. A multiplicação ela é extremamente simples quando você está aqui em coordenadas polares, tá? Isso aqui tem uma prova para essa relação que eu vou apresentar agora, e ela não é tão complicada de você enxergar, mas ao longo do curso aqui vai ficando simples, vai ficando evidente essa prova, tá? Então, nesse caso, o resultado seria a multiplicação dos módulos e a soma das fases. Simplesmente assim, tá? Multiplicação dos módulos e a soma das fases. Então, fica muito mais fácil fazer multiplicação quando eu tenho a minha forma polar, tá? E aí, do outro ponto de vista, quando eu preciso fazer aqui a divisão, tá? Então, digamos que eu queira fazer aqui a divisão e eu tenha os mesmos Z1, R1, Φ1, Z2, R2, Φ2. A divisão desses caras, Z1 sobre Z2, é divisão dos módulos e agora subtração das fases. Tá? Então fica extremamente mais simples, fica extremamente simples quando eu tenho forma polar para fazer divisão e multiplicação. E mais simples para fazer soma e subtração seria a forma retangular. Tá? Isso aqui, para você somar, você não sai daqui se estiver na forma polar. É interessante transformar para a forma retangular. Para fazer divisão e multiplicação, lá na forma retangular, ainda dá para distribuir, multiplicar pelo conjugado, em cima e embaixo e tal, mas realmente dá muito trabalho. Tá? Bom, então, essa daqui é a ideia de número complexo, tá? Essa daqui é a ideia de número complexo. Existem muito mais teorias por trás disso aqui? Não existem, tá? Existe aplicação, fazer conta e tal, resolver a equação cujo valor ao quadrado dá negativo, você chega num resultado, complexo, etc. Mas a teoria em si é essa, tá? E a motivação é que você expanda o seu conjunto de números, por exemplo, para fazer solução de equação cujo valor quadrático é negativo, tá? A gente vai ver que em eletrotécnica, o conceito de resistência ele é um conceito de número real, tá? E o conceito de impedância é um conceito de número complexo. Então, é como se a reta real não fosse suficiente para modelar matematicamente algumas cargas, tá? Num resistor, resolve. Mas para um capacitor, para um indutor, não resolve. Você precisa ali de uma propriedade que é impedância, cujo conceito é mais amplo do que resistência, que vai ter representação em parte real e em parte imaginária. Tá? Aí, o Felipe perguntou aqui a respeito da transformação. Né? Olha só, então, a transformação de coordenada retangular para coordenada polar, do ponto de vista analítico, quer dizer, você faz aqui na matemática, na mão e dá certo, é essa expressão aqui, ó. Se você tem uma parte real e uma parte imaginária, se você fizer aqui o cálculo dessa hipotenusa, você vai chegar no módulo. E se você fizer o cálculo aqui deste ângulo, né, por exemplo, aplica um arco tangente ali, né, você vai chegar no ângulo. Tá? Agora, se você tem o módulo
E o ângulo faz a projeção aqui sobre o eixo x através do cosseno, você vai ter a parte real. Faz a projeção sobre o eixo imaginário, né, eixo y, você vai ter a parte imaginária. Tá? Agora, eu acho que a gente não precisa perder tempo fazendo essas contas. Tá? Existem aplicações aí que fazem isso facilmente. Eu vou até colocar aqui no chat um link aqui que eu costumo usar, que você de um vai para o outro e do outro vai para o um, fazendo essas conversões aí. Tá? Depois vocês deem uma olhada. Nessas calculadoras Cássio, aí, muito facilmente você vê lá a função de pol, que é de polar, né? E a função de rec, que é de retangular. Tá? Você chama a função, bota o argumento e tal, de uma vai para outra e outra vai para uma. Tá? Bom, então agora a gente consegue avançar aqui um pouco mais com respeito a essas situações de fontes alternadas, né? A grande questão que pode ainda não estar clara é como que isso pode representar uma forma de tensão alternada, né? Como que pode isso ser feito? É o que a gente vai ver agora. Bom, existe uma relação, tá? Chamada relação de Euler, tá? Ou identidade de Euler, que é essa relação aí. Essa relação, ela tem uma prova. Essa relação tem uma prova que ela não é tão trivial, tá? Então, a gente pode provar isso depois com alguma calma, mas nesse momento eu quero que vocês tomem essa expressão como verdade. Então, o fato é que o E elevado a mais ou menos J, um número qualquer, então esse E é o número neperiano, tá? Constante. Mais ou menos aí tanto faz, se é mais J teta ou menos J teta, e teta é um número qualquer. Tá? Isso aí é igual justamente a um número complexo. Então, olha que situação. E um número complexo, cosseno de teta, aí mais j seno teta, ou menos j seno teta, se eu estiver usando menos aqui em cima, né? Se você parar para analisar com muita calma, você vai saber que o módulo deste número complexo aqui, que está na forma retangular, porque tem cosseno mais j seno, quer dizer, você tem um número. J, outro número, forma retangular. O módulo disso aqui é 1. Tá? O módulo desse negócio aqui é 1. Por quê? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, identidade trigonométrica é igual a 1. Tá? Mais que isso, você vai saber que a fase desse número complexo aqui é justamente esse θ aqui, esse ângulo θ aqui. Como é que você sabe que a fase é isso? Porque quando você usa a fase para projetar sobre o eixo real e sobre o eixo imaginário, como a gente acabou de discutir, você usa módulo cosseno da fase. Módulo é 1, cosseno de θ seria a parte real. Então, você tem esse número de parte real cosseno θ, parte imaginária seno θ, módulo 1, fase θ. Os dois primeiros com respeito à forma retangular, os dois últimos fazem respeito à forma polar. Bom, então se eu utilizar aquela notação de real e imaginário, vocês vão concordar que cosseno é a parte real disso aqui. Consequentemente, é a parte real disso daqui, né? Então, eu posso escrever que cosseno de θ
é igual à parte real desse termo. E o seno é igual à parte imaginária desse termo, né? Lembra que eu comentei dessas notações? Pode aparecer esse R aí, pode aparecer um RE ou um IM, tá? Bom, então, espera aí. A gente está agora começando a enxergar uma relação entre um número complexo e funções trigonométricas. Isso faz total sentido no nosso contexto, uma vez que a tensão e ou a corrente é representada através de um número de uma função trigonométrica. Tá? Então, se a gente analisar isso aqui, vocês vão concordar comigo que V de t pode ser igual ao Vm, parte real deste número aqui. Por que parte real desse número? Não é cosseno do arco aqui da frente? Então, vai ser E elevado a J, o arco, que seria o ômega t mais o φ aqui agora da minha tensão elétrica. Tá? Então, ó, parte real do número está aqui. Vm é porque ele está multiplicando o cosseno. Parte real deste número aqui. Se eu utilizar aqui uma propriedade matemática simples aqui de exponencial, você tem a separação de Jφ e Jômega-t. Tá? Eu só multipliquei aqui, né? Mesmo expoente, mesma base, só os expoentes aqui, né? Bom, então, o que ocorre? Ocorre que, quando a gente tem essa expressão aqui, a gente fala que a gente está no domínio do tempo, tá? Então, domínio do tempo. Bom, o fato é o seguinte, essa expressão aqui, ela é uma expressão tanto quanto complicada, tá? Apesar desse passo a passo aqui parecer um pouco trabalhoso, a ideia é simplificar o problema aqui para a gente. Então, saindo desse ponto aqui, você chega facilmente nessa expressão aqui. Tá? Saindo desse ponto, você chega facilmente nessa expressão aqui. Aí, veja bem, existe aqui o que a gente chama de transformada fasorial, tá? Então, vamos ter atenção a esse termo, porque isso é muito importante para a gente. Então, existe aqui o que eu chamo de transformada fasorial. O que é uma transformada fasorial? É você sair do domínio do tempo, tá? E ir para um domínio fasorial. Você deixa de representar isso aqui através de uma expressão, de uma função trigonométrica, e representa através de um fasor, tá? Então, a gente vai chamar isso daqui, para onde a gente vai, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? De domínio fasorial ou domínio da frequência, tá? E aqui eu tenho, então, uma representação no domínio do tempo através de quê? Através de uma função trigonométrica. E aqui, no domínio fasorial, eu vou ter a representação através de um fasor. Vamos ver o que é esse fasor. Se você observar, o próximo passo aqui da minha expressão substitui este termo aqui
tá? Por um V com uma seta em cima. Tá? Então, ó, eu estou trazendo a igualdade aqui, desde anteriormente, e aí eu substituí esse termo em verde por esse termo em verde aqui. Isso aqui está tudo igual. O resto não muda absolutamente nada. Tá? Eu ainda estou no domínio do tempo, porque eu ainda tenho V de T. Vamos ver para onde que isso vai. E muita atenção nessa substituição aqui. Então, essa substituição ali é justamente o que eu vou chamar de fasor. Tá? Essa substituição é justamente o que eu vou chamar de fasor. Então, esse número aqui, vocês vão concordar que ele é complexo. Por que que ele é complexo? Ó, você não tem um E elevado a J alguma coisa? Tá? E esse E elevado a J alguma coisa, ele não é igual àquela identidade de Euler, de cosseno alguma coisa mais J seno alguma coisa? Isso aqui, ó. Então, é um número complexo. Então, a representação daquela função senoidal, cossenoidal, ela vai ser feita através disso aqui, tá? Pura e simplesmente através disso daqui. Então, esse V aqui com essa seta é o fasor. Também é comum a gente representar através de um V ponto, tá? Então, qual é a ideia? Você não representa mais através dessa grande expressão aqui no tempo, tá? E representa simplesmente através deste pequeno termo aqui, tá? Ah, mas parece que eu estou perdendo informação e etc e tal. Olha, você não está perdendo informação, você está saindo de um domínio e indo para outro. Você realmente não tem mais o tempo, tá? Mas é porque você sai do domínio do tempo. E você implicitamente tem a frequência desse sinal aqui relacionado. Tá? Você não tem a frequência de forma explícita, mas você tem a frequência de forma implícita. Ó, se você parar para analisar, então você está representando uma tensão ou uma corrente elétrica através de um número complexo, né? Esse número complexo aqui. A forma retangular dele é essa, né? Se você colocar a identidade de Euler aqui com um número na frente, ele vai multiplicar o J seno e o cosseno. E se você for colocar na forma polar, esse fasor tem módulo Vm e fase justamente φ, esse número que está aqui. Bom, a gente tem uma diferença fundamental de um fasor para um vetor, tá? O número complexo, a gente viu que ele pode ser representado através de um ponto no plano, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo um plano. Agora, a gente já tem ciência aqui das coisas, do ponto de vista que isso daqui, então, é o quê? É um eixo imaginário, isso aqui é um eixo real. Então, digamos que aqui eu tenha um número complexo Z qualquer, tá? Olha, o número está aqui, né? Mas eu posso representar o segmento de reta aqui da origem até ele como sendo o seu módulo, tá? E eu posso representar aqui a sua fase dessa forma. Então, Z aqui é um número complexo. O fato é que um vetor, ele também tem uma representação muito parecida com um número complexo, né? Porque você tem aqui da origem até um final, tá?
Então, você acaba tendo a possibilidade de visualizar aqui um número complexo através de um vetor. Agora, tem uma diferença muito grande entre vetor e fasor, tá? O fasor, como ele vem de uma função senoidal, tá? E uma função senoidal que varia no tempo, olha só como ela varia no tempo. O fasor, ele tem relacionado aqui uma frequência, tá? Então, o fasor tem relacionado uma frequência angular de giro. O vetor não, o vetor ele é fixo, tá? Então, a representação de um fasor é de forma que ele fique girando e tenha, portanto, uma velocidade angular relacionada. Então, esse segmento aqui é um fasor, tá? É claro que eu represento aqui na tela, né, ele fixo, né, porque, enfim, é uma representação momentânea. Mas, do ponto de vista teórico, isso fica girando, tá? E a cada situação aqui de giro no círculo trigonométrico representa um ponto aqui na forma de onda senoidal ou cossenoidal. Observa, ó, quando ele está aqui no T0, ele está aqui, ó. Aí ele vai girando, 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 ó, vai passando o tempo aqui, ele chega aqui no T1. Aí vai girando, 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 vai passando o tempo, ele vai andando mais para frente, tá? É por isso que olha as relações interessantes, né? Primeira coisa, quando ele sai aqui de zero, dá uma volta em 360 graus, esse cara aqui andou quanto aqui de tempo? Um período de revolução. Então, 360 graus aqui equivale a um período de revolução aqui. Por isso, essa relação muito clara e muito simples, às vezes, de grau com tempo numa forma de onda senoidal ou cossenoidal, tá? Outra coisa interessante é essa relação entre alguma coisa que está girando com uma representação senoidal, né? Se vocês pararem para analisar as máquinas elétricas, né, as máquinas que geram energia, elas têm um rotor que ficam girando e ao redor tem um estator, né, que fica naturalmente parado. Então, esses geradores, eles induzem tensão nesse estator a partir de um giro do rotor, tá? Quer dizer, você vê aí por que a forma de onda, então, da rede elétrica, ela é dessa maneira, né? Ela é senoidal. É porque ela é proveniente de um sistema rotacional, tá? E um sistema rotacional, ele está totalmente ligado justamente a uma composição aqui senoidal no tempo, tá? Então, alguma coisa que fica girando ao longo aqui de um ângulo, tá? Lá no domínio do tempo é representado como uma função senoidal ou cossenoidal, tá? Então, é por isso que fundamentalmente você tem essa forma de onda aqui, quer dizer, é uma representação matemática, digamos, de um sistema físico, tá? De um sistema físico. Então, quer dizer, se você pega alguma coisa e gira ela sobre o mesmo eixo, né, que o eixo não se desloca, e você vai avaliando esse ângulo ao longo do tempo, você vai ter um comportamento como esse daqui, tá? Bom, então essa daqui é a ideia que relaciona números complexos com funções trigonométricas, nesse caso aqui, senoidais. Agora vamos exemplificar um pouco disso aqui tudo para ver como que a representação
fasorial, ela facilita a vida e não complica, como pode estar parecendo, né? Mas não é porque a gente está tentando fazer algo passo a passo, tá? Dentro do que é possível, mostrar tudo como se relaciona matematicamente, com algumas exceções, como a demonstração de Euler, mas que é interessante que vocês vejam, que a gente pode fazer junto, mas que a gente tem tentado fazer um passo a passo. Então, vamos fazer um exemplo aqui para ver como que essa transformada fasorial pode ser aplicada, tá? Então, digamos que, vamos lá. Ó, digamos que eu tenho uma tensão que é dada através dessa expressão aqui, né, de forma genérica, né, Vm cosseno de ômega t mais um φ ou mais um θ, né, qualquer ângulo aí, volts, tá? Então, digamos que os meus valores aqui no domínio do tempo, digamos que eles sejam 170 cosseno de 377t mais 60 graus. Tá? Então, isso aqui é um valor de uma tensão alternada. Tá? Isso aí está no domínio do tempo. Então, a gente fala que a gente pode aplicar uma transformada fasorial aqui. Tá? Em algumas situações, fala-se em aplicar um F em V de t. Tá? E aí você vai sair do V de t e vai para o V, tá? Esse V, a gente pode convencionar aqui como um V ponto, né? Ou um V seta, tá? Por quê? Porque você está saindo do domínio do tempo e está indo para o domínio fasorial. Pessoal, se a gente for, então, representar isso aqui da forma polar, no fasor, como é mais comum, vamos voltar lá até a definição de fasor e vamos ver daqui o que eu tiro pura e simplesmente para chegar no fasor. Ó, como é que eu saio de lá e chego até aqui? Eu vou tomar simplesmente a amplitude e a fase, mas absolutamente nada, tá? As outras coisas estão implícitas, a frequência está implícita e o tempo, ele saiu desse domínio porque a gente saiu do domínio temporal, tá? Então, eu saio disso daqui, cadê? A forma de onda temporal aqui, ó. Eu saio disso daqui e levo comigo a informação de amplitude e de fase, tá? Através de quê? De um número complexo chamado fasor. E eu represento isso, na maioria das vezes, na forma polar. Portanto, a amplitude vai virar o quê aqui? Vai virar o módulo do meu fasor e a fase continua sendo a fase do meu fasor. Tá? Isso aqui, então, é um número complexo escrito na forma polar. Tá? Então, vamos lá, e eu vou ter aqui, pura e simplesmente, a minha tensão sendo representada como 170 com fase 60 graus volts, tá? Então, veja que, tudo bem, houve uma certa teoria para correlacionar números complexos com funções senoidais, com comportamento senoidal, mas você saiu daqui e você chegou até aqui, e me parece que isso facilitou bastante aqui, pelo menos na visualização aqui dessa tensão, tá? Eventualmente dessa corrente. Tá? Bom, então, aqui a gente está. E se eu quiser voltar, para o domínio temporal, eu posso? Eu posso tranquilamente. Mas eu preciso ter uma informação que é a informação de frequência, porque ela não está explícita aqui. É preciso que eu tenha isso de antemão, analisando o circuito ou tendo aqui a informação de frequência.
Mas a informação de frequência, ela é uma informação meio que padrão no circuito, né? Por exemplo, em todo o país, a frequência aqui fundamental é de 60 Hz, tá? Uma frequência fundamental de 60 Hz, avaliando-se em 2πf para chegar na angular, que é esse ômega aqui, dá justamente os 377 radianos por segundo nesse caso. Tá? Pessoal, e aí, como é que estamos? Vamos fazer um exemplo de aplicação para a gente começar a pensar em fechar a aula em circuitos elétricos de corrente alternada. Então, por exemplo, digamos que você queira a seguinte situação, tá? Vamos lá, vamos colocar um exemplo 2 aqui, ó. Digamos então agora que eu tenha um circuito elétrico, tá? Simples, dessa forma aqui. Eu tenho uma fonte alternada, tá? E eu tenho uma resistência. Digamos que seja a resistência de um chuveiro elétrico. E digamos que essa fonte aqui seja, por exemplo, a alimentação desse chuveiro, tá? Então, digamos que eu tenha aqui, não sei, 100 ohms de resistência elétrica. E aqui eu tenho uma tensão alternada V de T. Naturalmente, eu vou ter uma corrente aqui, né? Eu vou ter uma corrente aqui. Então, eu quero que vocês se atentem a algumas coisas. Mesmo que seja alternado esse sistema, é preciso que a gente dê convenções de sentido, tanto para a corrente. Então, olha só, essa corrente ela é alternada? Sim. Uma tensão alternada leva uma corrente alternada. Então, quer dizer que ela está indo e está voltando a uma alta frequência. Sim, de fato. Diferente de corrente contínua, que vai só para um sentido. Mesmo que ela esteja indo e voltando, é preciso que a gente tenha em mente um sentido para fazer a análise do circuito, tá? Então, eu estou considerando aqui este sentido. Posso considerar outro? Até posso, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar por que eu estou considerando esse sentido aqui. Da mesma forma, na fonte, isso é alternado, ora positivo, ora negativo. Mas eu estou considerando como sendo um positivo aqui, ó, onde a ponta da seta fica e o negativo aqui embaixo, tá? De maneira parecida com o circuito de corrente contínua. E como aqui eu tenho um elemento passivo, quer dizer, ele não gera energia diferentemente dessa fonte, isso é uma carga, isso é um resistor, eu vou considerar que eu tenho um potencial maior aqui e um potencial menor aqui, né? Bom, então isso daqui é a tensão na carga, né? O meu VL, tá? Nesse caso aqui, como esse circuito é extremamente simples, é natural que a tensão da fonte seja a mesma tensão da carga, tá? Mas é importante que a gente tenha essa relação aqui em mente, porque a corrente na carga, então, aqui no elemento passivo, ela está passando de um potencial maior para um potencial menor, tá? Isso vai fazer com que a gente possa escrever a lei de Ohm da forma como a gente já conhece, tá? Então, a lei de Ohm, ela é válida aqui em CCA, circuito de corrente alternada? Sim, ela é válida, tá? Então, eu posso escrever naturalmente que o meu V de T sobre o meu I de T é igual à minha resistência.
Então, digamos que eu queira descobrir, nesse caso aqui, quanto que vale essa corrente, tá? Quanto que vale essa corrente. Ora, essa corrente aqui, a gente pode ter aqui algumas formas, né, de analisar essa corrente. Por exemplo, vamos fazer o nosso passo a passo aqui e transformar o meu V de T no domínio temporal no meu V ponto, que é o fasor, tá? Para isso eu preciso da informação do V de T. Digamos que o meu V de T seja dado pela expressão, por exemplo, aqui, 200 cosseno de 100 T mais 30 graus, volts, tá? Como é que seria a representação aqui do V ponto, do V fasorial? Seria 200 com fase 30 graus, tá? Volts. Bom, agora, se a lei de Ohm aqui é válida, eu posso claramente dividir isso daqui pela resistência e achar a minha corrente. Então, o meu I ponto, ele vai ser quanto? 100 com fase 30 graus. Aí você me pergunta, mas espera aí, vamos analisar isso aqui com calma, para terminar essa aula. Primeira coisa, isso daqui é válido? Sim, isso daqui é válido no domínio do tempo. Então, se isso aqui é válido no domínio do tempo, a gente pode chegar à conclusão que esse I de T, ele é simplesmente 100, vou escrever aqui embaixo, que é simplesmente 100 cosseno de 100T mais 30 graus amperes. Tá certo? Tá certo, tá? Tanto que se você faz a conta aqui na forma fasorial, você chega na mesma coisa. Mas como é que foi feita essa conta na forma fasorial? E como é que foi feita essa conta na forma temporal? Olha, 100 aqui na frente, né? Isso aqui foi feito na forma temporal simplesmente pegando esse valor aqui e dividindo por 100, né? Tá aí, você tem um número multiplicando o cosseno aqui, divide ele aqui por 100, e na frente não dá 100, dá 2, né, na verdade. É 2 aqui, ó. Você tem ali 100 dividido por 200 dividido por 100, né? Dá 2 aqui. E aqui, então, dá 2 também. Olha o erro aqui. Então, essas duas coisas, elas são equivalentes, né? Se você chegar aqui à conclusão de que isso é a mesma coisa disso daqui, essas duas coisas, elas são equivalentes. Então, você tem a representação aqui no tempo da corrente e a representação aqui no fasor da corrente, tá? Aí, para terminar essa análise aqui, o que eu quero discutir é o seguinte, como que foi feita essa divisão aqui, tá? Vou colocar essas duas divisões aqui para ficar claro o que foi feito aqui, deu uma embolada rápida aqui, ó. Então, ó, V igual a 200 cosseno de 100 ômega mais 100T mais 30 volts. Resistência igual a 100 ohms. Levando-se em conta que a lei de Ohm aqui vale, então você tem que I de T vai ser quem? V de T sobre 100. Consequentemente, I de T vai ser igual, então, a 2 cosseno de 100T mais 30 amperes. Agora, se você transforma na forma fasorial, você vai ter o quê? V de T indo para um V ponto que é igual a 200 com fase 30. Dividindo isso daqui por R,
você vai ter um R igual a quanto? Lembre-se que o R é totalmente real, tá? Então, vai ser 100 com fase 0. O número real, ele tem o módulo dele e a fase é 0, porque está sobre o eixo. Então, fazendo essa divisão aí, e já tomando agora a corrente, ela fasorial e não no tempo, seria o quê? 200 com fase 30, dividido por 100 com fase 0. Como é que você faz isso aqui? Divide os módulos e subtrai as fases, né? O que dá naturalmente 2 com fase 30 amperes. Então, quer dizer, você fez as duas contas aqui e você chegou na mesma coisa, né? Porque agora sim, para finalizar, se você avaliar com calma, isso daqui representa isso daqui, forma temporal e forma fasorial, tá? Bom, então, de agora em diante, essas coisas vão ficando, obviamente, mais claras, tá? A gente vai entender que esse circuito ele opera no tempo, né? O nosso domínio físico aqui ele é temporal, né? O tempo passa, é uma forma de compreender o acontecimento. Mas, para fazer os cálculos aqui de corrente, tensão e etc., a gente vai usar essa transformada fasorial, que leva aqui de um número que é um pouco mais complicado, né, de uma expressão que é um pouco mais complicada, para uma expressão que é muito mais simples. Quer dizer, você sai de toda essa expressão temporal aqui e leva até um númerozinho complexo na forma polar, que ele é simples de operar, tá? De dividir, de subtrair e tal. Isso aqui pode ser representado na forma retangular também, sem problema nenhum, né? Digamos que eu queira somar correntes ou somar tensões, jogo para a forma retangular. Digamos que eu queira dividir coisas, por exemplo, lei de Ohm, tá? Divido uma tensão por uma corrente para achar uma resistência. Aí eu jogo para a forma polar, que parece ser mais interessante, tá? Bom, então o que a gente fez hoje? A gente fez um estudo, assim, de alguma forma até razoável, de número complexo, tá? E a gente fez uma relação muito clara através da identidade de Euler de como um número complexo se relaciona com uma função trigonométrica, tá? É claro que em algum momento você teve que aqui observar alguns passos que dão um pouco de trabalho, mas ainda assim teve alguma clareza na ligação, tá? E aí a gente viu que a gente pode representar, então, tensões e correntes senoidais através de uma coisa chamada fasor, que é um número complexo. Então, é aí que está o nosso gancho para eletrotécnica e número complexo, do ponto de vista de fonte, tá? Ponto de vista de fonte. Ele vai aparecer também, vai aparecer uma relação também do ponto de vista de carga, tá? Não com resistor, que é puramente real, mas com indutor e com capacitor, que tem característica análoga à resistência, mas vai ser chamada de impedância, e ela é complexa, ela não é real, tá? E aí a gente vai calcular tensões e correntes quando há esses elementos também no circuito, que a gente ainda vai apresentar, tá? Pessoal, então essa é a ideia, tá? É aí que nós estamos. O nosso exercício, ele já trata dessas questões aqui, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada lá com muita calma, tá? Pode ser que haja lá um ou outro exercício no final que a gente não tenha visto aqui ainda, tá? Então a gente vai conversar sobre essa questão, ou a gente coloca mais uns dias da lista, ou a gente discute essas questões pontualmente, tá? Mas os primeiros, com certeza, a gente já viu, e aí vocês já podem dar uma boa olhada lá nessa lista, tá? A ideia é que vocês resolvam, digitaliza de alguma forma, tá? Geralmente em PDF é mais interessante, e vai subir no próprio AVA, tem lá um local para subir a lista, tá? Qualquer dúvida, qualquer situação, me pergunta que a gente pode discutir, conversar um pouco, tá? E aí? Tá bom, né? Chega por hoje.
a densidade das coisas está aumentando, né? Mas faz parte, né? Vocês já estão acostumados aí com essa, com esse aumento de densidade aí ao longo dos cursos, né? E aí? Fala aí, Estevão. Vai fazer uma pergunta. Aí, uma boa pergunta. Se o fasor fica girando, por que que a fase é relevante? Tá, isso é uma boa pergunta. Olha só. Na verdade, a fase, veja bem, a fase da forma de onda lá no domínio temporal, de fato, ela é constante, né? Você coloca lá mais 30, mais 60 e aquilo não muda, né? Beleza. O ângulo aqui do fasor não é a fase da forma de onda. Não é. O ângulo aqui do fasor é o análogo ao tempo lá no domínio do tempo. Porque esse ângulo, tudo bem, ele fica variando, assim como o tempo fica variando lá. A fase lá no tempo é este ângulozinho aqui, ó. É o ângulo que o fasor faz com este eixo aqui no tempo t igual a zero. Essa é a definição de fase lá no círculo trigonométrico. É o ângulo que o fasor faz com este eixo no tempo t igual a zero. Tá? Olha só, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui de uma forma de onda. Ó, eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estuda trigonometria, funções trigonométricas, seno e cosseno, você tem esse comportamento aqui. Observa comigo aqui, ó. Eu vou desenhar aqui dois eixos, tá? Nesse caso aqui, eu estou desenhando um eixo temporal e um eixo de magnitude, que eu vou chamar aqui, por exemplo, um V de t. Esse V de t, eu vou representar ele como sendo a função cosseno de alguma coisa, tá? Digamos que a fase seja zero, portanto, ele vai ter essa representação aqui, né? Fase igual a 0 grau. Numa função cosseno, que é a função a partir da qual a gente tem representado isso aqui, quando a fase dela é zero, eu não sei se vocês se lembram, mas ela passa neste ponto aqui, no seu pico, tá? Vou botar um pouco mais para baixo aqui. Então, ela tem esse comportamento aqui, ó. Vou ver se eu consigo desenhar aqui direito. Então, ela vai lá para cima, aí vem aqui para baixo. Lá para cima, vem aqui para baixo. Então, vamos lá. Lá para cima, vem aqui para baixo. Lá para cima, vem aqui para baixo. Então, nesse caso aqui, a fase é zero, tá? Esse tempo aqui, você vai concordar comigo, que ele é um tempo t igual a zero.
Então isso aqui é o meu VT, né? Então isso aqui é o V de T. Se eu tiver um outro valor aqui qualquer, tá? Então eu vou representar aqui agora um V2 de T igual a cosseno, tá? De mesmo ômega t, para não mudar a frequência, por exemplo, mais 30 graus, tá? Mais 30 graus. Esse mais 30 graus faz com que essa onda inteira seja deslocada para a esquerda de 30 graus, tá? Então, é como se ele tivesse o pico aqui, 30 graus para a esquerda. Então, é como se você tivesse isso aqui, ó. Tá? Ela está deslocada para cá em 30 graus. Então, esse camarada aqui é o meu V de T e esse camarada aqui é o meu V2 de T. Bom, então tá. Entendido isso, vamos olhar lá no diagrama fasorial agora, que é no ciclo trigonométrico. Olha, se você parar para observar, olha aqui, ó, como que no tempo t igual a zero, esse cara está fazendo aqui um ângulo com o eixo imaginário. Esse ângulo aqui é justamente aquele ângulo que eu coloquei lá. Olha lá, ó, olha só como é que ele ficou defasado um pouco para cá, ó. Se eu fizer isso aqui, eu estou justamente representando a minha segunda onda aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? O meu V2, tá? Então, quer dizer, a fase é o ângulo que o fasor faz com este eixo no tempo específico t igual a zero, tá? A fase não é o ângulo instantâneo dele aqui a todo momento, não é. Essa variável aqui de giro é análoga ao tempo no domínio do tempo, tá? Aí você vai concordar comigo que se eu puxar essa onda aqui um pouco para a direita, eu vou estar zerando essa fase. Por quê? Porque ela vai estar passando aqui no tempo t igual a zero, justamente no seu valor máximo. E aí, ele vai fazer qual ângulo aqui no tempo t0? No tempo t igual a zero? Vai fazer ângulo zero com respeito a esse eixo aqui, tá? Ou, se você quiser ver de outra forma, ele vai pegar aqui no valor máximo, no ciclo trigonométrico, tá? Então, a fase, ela não varia, a fase ela é constante, e ela não é o ângulo instantâneo que esse segmento de reta aqui toma. É o ângulo especificamente no tempo em t igual a zero e com respeito a esse eixo aqui. E esse eixo aqui é o eixo real, tá? Esse eixo aqui é o eixo real, é porque ele foi deslocado aqui, ó. Olha só, ele foi deslocado para cá, tá? Só para poder ter uma visualização maior. Mas para a visualização aqui ficar melhor, né? Para você conseguir correlacionar aqui, ó, os tempos, aqui os pontos, tá? Mas esse eixo aqui, ó, é o eixo real. Esse eixo aqui é o eixo imaginário, tá? Então, essa é a relação. Uma outra relação clara aqui que você vê é o seguinte: se for maior aqui a amplitude, o que vai acontecer aqui com o vetor? Ó, no caso, o tamanho do fasor, né? Ele vai aumentar também. Tá? E aí? Conseguiu entender pelo menos o caminho da solução, da dúvida? É uma dúvida conceitual, é uma dúvida importante. E aí? Fala aí, Estevam. Se não, me fala qual é a dúvida que restou aí. Tá? Então, isso aí é importante, isso aí é interessante, sim. Para entender como que você sai. Na verdade, a transformada fasorial, do ponto de vista algébrico, né? Do ponto de vista algébrico, é isso aqui. Do ponto de vista algébrico,
A transformada fasorial é isso aqui. Você sai disso e chega até esse V vetor aqui, né? Que é, na verdade, essa expressão aqui. Do ponto de vista geométrico, né? E, enfim, trigonométrico, da ilustração, né? Não só algébrico, é isso aqui. Eu saio deste tempo aqui e chego nessa situação aqui. Tá? Isso é um fasor. É comum, tá, na matemática, para facilitar a vida, você sair de um domínio que é temporal e ir para outro domínio. Tá? Ou seja, você muda a variável. Né? É um liquidificador ali. Você entra com uma função no tempo, você sai com uma função em outra variável qualquer. Tá? A definição da transformada, às vezes, é um pouco complexa. Mas o resultado dela, com certeza, é para facilitar a sua vida, não é para complicar. Tá? Pessoal, então é isso. Tá? Se ninguém tiver nenhuma dúvida aí mais, a gente para por aqui hoje. Daqui a pouco eu vou lá atualizar a playlist da aula e a gente fica em contato no grupo. Deem uma boa olhada no Ávio, porque agora vocês já têm lá bastante material, bastante trabalho, e é natural que isso daqui vai ter mais entendimento quando vocês fizerem a leitura lá de vocês, né? Vocês lerem com calma lá e tal, isso aqui vai ajudar bastante, mas o que vai realmente fazer vocês entenderem isso aqui tudo é o trabalho individual, é a leitura, né? Porque aí, em complementação com a aula e com os exercícios, isso vai ficando mais claro, tá? Beleza, gente? Então, por mim é isso. A gente se encontra na próxima terça-feira, tá bom? Qualquer dúvida aí, fico à disposição de vocês. Obrigado aí pela companhia e a gente se fala. Até logo. Tchau, tchau.